Hoje estamos olhando para um caso da segunda parte do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Mary Moorman nasceu em 1862 em Filadélfia, durante o auge da Guerra Civil Americana. Na época, Filadélfia foi um grande fornecedor de materiais e equipamentos para o Exército da União. A cidade também criou vários hospitais militares e sociedades de ajuda para tratar os soldados feridos que voltavam das batalhas. Mas a pequena Mary não precisava se preocupar com a guerra. Quando ela tinha 3 anos, em 1865, os combates haviam terminado e as pessoas de Filadélfia começavam a retornar à normalidade. A família Mormon consistia em Mary, sua mãe e pai, e os 4 irmãos mais velhos de Mary. Eles moravam na rua Orkney, número 1246, um distrito de classe trabalhadora da cidade. Enquanto a mãe de Mary cuidava das crianças em casa, seu pai trabalhava como sapateiro, um ofício que proporcionava uma renda modesta, porém estável. No entanto, em 1866, a tragédia atingiu a família quando ele morreu, deixando a mãe de Mary viúva. Mary era a mais nova dos filhos Mormons. Ela era uma presença brilhante e gentil que marcava todos que conhecia. Ela era conhecida como Pequena Mary Mormon, não apenas pelo fato de ser a mais nova da família, mas porque o nome refletia o profundo carinho que o bairro tinha por ela, que parecia levar consigo onde quer que fosse. Ela tinha cabelos dourados, olhos brilhantes e um tipo de encanto inocente que poderia trazer um sorriso ao rosto até mesmo das pessoas mais hostis. No domingo, 6 de setembro de 1868, a senhora Maria Moorman se preparava para a igreja e planejava levar Mary, mas à medida que a hora se aproximava, reconsiderou, pois pensou que o serviço poderia ser muito cansativo para sua filha mais nova. Em vez disso, ela disse a Mary para ficar em casa aos cuidados de suas 2 irmãs mais velhas. Após sua mãe sair de casa, Mary saiu para brincar na frente da residência com algumas crianças do bairro, como fazia na maioria dos dias. Eles ficaram lá conversando e se divertindo da maneira usual, quando de repente viram que um homem havia aparecido na esquina da rua e parecia estar observando-os. Ele então sinalizou para Mary se aproximar. Uma das meninas, chamada Caroline Dinglacker, disse para ela não ir, mas Mary se levantou e caminhou em direção ao homem. Os demais observavam da escada. Eles estavam de alguma forma presos ao local. Enquanto o homem pegava a mão de Mary e saía com ela, ela não olhou para trás. Quando o serviço da igreja terminou, a senhora Moorman começou a caminhar de volta para sua casa. Ela foi recebida por suas 2 filhas mais velhas, que vieram correndo ao seu encontro com rostos pálidos e vozes aflitas. Ela questionou-as sobre o ocorrido e, ao ouvirem o relato, a senhora ficou perplexa com a situação. Mary, sua adorável e gentil filha, estava desaparecida. Ao chegar perto de casa, a rua já estava caótica. A notícia se espalhou depressa e os vizinhos saíram para ver o ocorrido. Em distritos de classe trabalhadora como o deles, não havia fria indiferença nem isolamento silencioso atrás de portas fechadas. Em necessidade, todos se ajudavam. Iniciou-se a busca por Mary. Todos os becos e lotes vazios foram verificados. A polícia foi contatada e assim que chegaram, o tenente Whitcraft coordenou os esforços de busca. Eles trabalharam incansavelmente para tentar encontrar a pequena garota, mas até tarde da noite não a haviam achado. A busca continuou no dia seguinte, mas sem sucesso. A essa altura, a mãe de Mary estava quase fora de si de preocupação, dominada pelo medo e pela tensão insuportável da espera, a mais nova de seus filhos, desaparecida em um instante, levada por um homem que ninguém reconheceu. Sua imaginação não trazia conforto, pois as possibilidades que evocava eram sombrias demais. Oficiais foram enviados por toda a cidade, até mesmo para o campo ao redor, mas ao anoitecer, ainda não havia respostas sobre o paradeiro da pequena Mary Moorman. Na manhã seguinte, terça-feira, 8 de setembro, uma leiteira chamada Caroline Ludman estava atravessando um lote vago, carregando um pesado balde de leite que ela iria entregar nas casas do 19º distrito. Enquanto atravessava o campo, ela avistou o que parecia ser um vestido de criança a uma curta distância do caminho. Curiosa para saber o que realmente tinha visto, ela voltou e olhou novamente. Desta vez, ela viu claramente, não era um vestido. Uma criança estava ali. Ela olhou mais de perto e viu o corpo de uma menina, e era aparente
que ela estava morta. A cena era sombria. Perto dali havia um velho celeiro que era usado como oficina de carpinteiro, embora estivesse vazio a essa hora tão cedo. O lote em si estava cheio de lixo e era usado pelos moradores para despejar qualquer resíduo que tivessem. Era um lugar solitário e negligenciado onde o corpo da criança havia sido deixado. Caroline correu para buscar ajuda e logo algumas pessoas locais se reuniram no local. A polícia chegou logo depois e assumiu o controle da situação. Eles perceberam que as roupas e o cabelo da menina falecida correspondiam à descrição da criança desaparecida, Mary Mormon. Contudo, recordaram que já tinham pesquisado essa região anteriormente. Então a criança deve ter sido morta em outro lugar e seu corpo apenas recentemente colocado lá? Os oficiais levaram o corpo da criança ao necrotério, onde o Dr. Shapley fez a autópsia. Quando a polícia informou a senhora Mormon sobre a descoberta do corpo de sua filha, uma onda de tristeza a invadiu. Os vizinhos rapidamente se reuniram, oferecendo suas condolências e apoio, mas a profundidade de sua dor era tão profunda que nenhuma palavra poderia realmente capturar a dor que ela sentiu quando a notícia da descoberta se espalhou pela comunidade. Isso gerou choque, indignação e horror profundo. Determinado a ver a justiça ser feita, o prefeito ofereceu uma recompensa substancial pela captura do perpetrador, logo aumentada por cidadãos que acreditavam em uma punição rápida e decisiva. Nos dias seguintes, o valor de uma boa reputação ficou mais evidente, pois qualquer pessoa com suspeita ligada ao seu nome, especialmente aqueles conhecidos por comportamento problemático com crianças, caiu sob intenso escrutínio público. A autópsia confirmou que Mary morreu no dia do seu desaparecimento. A causa da morte foi determinada como estrangulamento. Além disso, seu corpo apresentava claros sinais de violência. Hematomas foram encontrados em seu pescoço, pulsos e braços, indicando uma luta. Suas roupas íntimas estavam ensanguentadas e o exame revelou que ela havia sido violada antes de morrer. O funeral da pequena Mary Mormon foi realizado no dia 10 de setembro na Igreja Católica São Bonifácio e todo o bairro saiu para testemunhar a ocasião solene. A igreja estava lotada, com todos os bancos e corredores ocupados pelos enlutados. Foi uma cena profundamente triste, com a dor da morte da criança evidente no silêncio abafado e nos rostos chorosos dos presentes. No dia seguinte, começou uma investigação e após um cuidadoso exame das evidências, o júri concluiu que a criança havia sido abusada, estrangulada e morta por um indivíduo ou indivíduos não identificados. A polícia continuou sua busca pelo perpetrador e seguiu cada pista com determinação. Diversos suspeitos foram presos rapidamente, aumentando as esperanças de um avanço. Entre eles estava John Hanlon, um barbeiro de 20 anos que morava perto da casa dos Mormons. Testemunhas relataram que Mary foi vista pela última vez, caminhando pelo beco perto do quintal dele. Apesar de considerarem o Sr. Hanlon um personagem estranho e de acusações prévias de agressão a garotas, não havia evidências diretas ligando-o ao sumiço de Mary. Ele morava com sua esposa de 17 anos em uma casa compartilhada com seus pais, irmão e irmã mais novos, e notavelmente não se juntou às buscas após o desaparecimento de Mary. No entanto, após uma investigação minuciosa sobre seu paradeiro e antecedentes, ele, como os outros suspeitos, foi liberado sem acusações. Conforme os dias passavam sem qualquer progresso, a frustração pública aumentava e a polícia sofria fortes críticas. Acusações de ineficiência, erros e ignorância foram direcionadas a eles, com muitas pessoas acreditando que a investigação havia sido mal conduzida desde o início. Sem nomes, sem novas pistas e sem testemunhas adicionais, a pergunta permaneceu: quem matou a pequena Mary Mormon? Um ano depois, em outubro de 1869, outro incidente reacendeu suspeitas. Duas jovens senhoras, Sra. Ann Bowers e sua irmã de 16 anos, Clara Ritchie, estavam voltando para casa, quando Clara notou um homem seguindo-as e agindo de maneira suspeita. Elas estavam em uma área pouco povoada, quando, sem aviso, o homem atingiu Anne na parte de trás da cabeça com uma pedra, fazendo-a tropeçar. Ela conseguiu correr e começou a gritar por assassinato enquanto o homem perseguia Clara. Um transeunte chamado Oliver Ottinger ouviu os gritos e viu a perseguição. Então correu atrás do homem e o deteve. As autoridades foram contatadas e o homem foi então levado ao vereador e se identificou como Charles Hanlon. Apesar de ter sido preso, ele não foi formalmente acusado. Ao invés disso, pagou uma indenização para as jovens senhoras. Ele foi liberado
e o caso foi resolvido. Apenas um mês depois, um homem tentou agredir uma menina de 10 anos que estava brincando fora da igreja metodista do tabernáculo. O homem a atraiu para trás do prédio, mas seus gritos chamaram a atenção de um ferreiro que rapidamente interveio, dominou o agressor e o entregou à polícia. O homem se identificou como Charles F. Harris. Foi detido, posteriormente julgado, condenado e sentenciado a 5 anos na prisão Mohammed Singh. Porém, logo se descobriu que Charles F. Harris era, na verdade, Charles Hanlon, o mesmo homem que havia atacado a senhora Ann Boas e a senhora Clara Ritchie apenas um mês antes. Descobriu-se que o homem, cuja tentativa de se esconder atrás de um nome falso falhou, usava pseudônimos constantemente ao lidar com a polícia. Quando as autoridades o investigaram mais a fundo, descobriram que seu verdadeiro nome era John Hanlon, o homem preso 1 ano antes, suspeito de assassinato, de Mary Moorman. Na prisão, o Sr. Hanlon dividiu cela com Michael Dunn, um ladrão de pequeno porte cumprindo pena por furto. Contudo, o Sr. Dunn não era um criminoso comum. Ele tinha um extenso histórico criminal na Inglaterra, que resultou em sua deportação para a Austrália. Depois de cumprir pena, ele foi para a América, onde voltou a cometer crimes. Após alguns dias na cela juntos, o Sr. Dunn fez uma declaração perturbadora aos oficiais. Ele afirmou que o Sr. Hanlon havia lhe contado detalhes sobre o assassinato de Mary Moorman. De acordo com ele, o Sr. Hanlon descreveu a menina como tendo cerca de 9 anos e contou que a estrangulou no porão de sua casa no domingo, 6 de setembro, e depois observou calmamente os vizinhos procurando por ela na região. Ele afirmou que o Sr. Hanlon também mencionou que nas primeiras horas da terça-feira, 8 de setembro, ele levou o corpo da menina para um lote vago, deixando-a lá. Com essa nova informação arrepiante, a polícia formalmente acusou John Hanlon de assassinato. O julgamento começou no dia 31 de outubro de 1870 e atraiu um tribunal lotado de pessoas ansiosas para ouvir os detalhes do trágico caso. A notícia do assassinato se espalhou amplamente, e o interesse do público era intenso. Todos os assentos estavam ocupados por espectadores, alguns buscando justiça, outros apenas curiosos, reunidos para ouvir atentamente as evidências e testemunhos apresentados no processo. John Hanlon, acusado de assassinar Mary Moorman, parecia calmo e atento quando o julgamento começou. Uma das principais testemunhas da acusação foi Michael Dunn, o ladrão condenado que havia sido perdoado em troca de seu depoimento. Ele informou ao tribunal que não conhecia John Hanlon antes de dividirem a cela e só soube do assassinato de Mary Moorman através do próprio Hanlon. Ele afirmou ter nascido em Manchester, Inglaterra, e sido enviado à Austrália jovem por seus crimes. Ele acrescentou que, após cumprir sua pena lá, veio para a América, onde sobreviveu, roubando até que foi eventualmente pego e acabou na prisão novamente. Ele disse que o Sr. Hanlon chegou à sua cela em 29 de dezembro de 1869 e, dias depois, confessou ter matado a menina de 9 anos, cabelos claros e olhos azuis. O tribunal ficou em silêncio enquanto Michael Dunn contava como John Hanlon havia cometido o terrível crime. Ele contou que esteve no salão de cerveja Fisher das 3 da tarde até as 7:30 da noite e depois voltou para casa e sentou-se nos degraus. O Sr. Dunn afirmou que o Sr. Hanlon havia se gabado de que então se disfarçou de tal maneira que nem mesmo sua mãe o reconheceria. Saiu pela parte de trás da casa para o beco e esperou. Quando surgiu a oportunidade, ele atraiu a jovem Mary, matando-a no banheiro externo atrás de sua casa. O Sr. Dunn afirmou que o Sr. Hanlon disse ter empurrado o corpo dela pela janela do porão e, após remover seu disfarce, voltou para o andar de cima, chegando por volta das 20h30. O tribunal suspirou, mas o Sr. Dunn ainda não concluíra. Ele olhou para o júri e disse que o réu lhe contou que havia trabalhado o dia todo na segunda-feira. Depois se levantou antes do amanhecer na terça-feira, 8 de setembro, e se desfez do corpo. Os espectadores se inclinaram para frente em seus assentos, alguns trocando olhares, outros sentados imóveis, enquanto tentavam entender o peso da afirmação. A defesa descartou rapidamente o depoimento de Michael Dunn, porém o Sr. Dunn insistiu que nunca foi abordado por detetives ou pressionado para obter uma confissão de John Hanlon. Charles Moss testemunhou que por volta das 4 da manhã, no dia em que o corpo de Mary Moorman foi encontrado, viu um homem caminhando rapidamente, carregando o que parecia ser um pacote nos braços. Ele disse que a figura se movia com propósito, mas a maneira como segurava o pacote pareceu estranha, como se tentasse não chamar atenção para ele.
Ele disse não ter reconhecido o homem nem distinguido suas características na pouca luz. Louisa Adams também prestou depoimento. Ela afirmou que na noite do desaparecimento de Mary Mormon, estava na esquina da quinta rua, próximo à igreja, falando com o jovem David Maguire quando avistou um homem andando com uma garotinha chorosa. A menina vestia um vestido rosa e branco sem chapéu. A senhorita Adams disse que ouviu o homem dizer a Mary para não chorar, prometendo-lhe 5 centavos quando passaram. Eu sou seu tio. O homem estava vestido com roupas escuras e usava um boné preto puxado para baixo sobre os olhos. Quando mostraram o vestido de Mary, a senhorita Adams o reconheceu como o mesmo que a pequena garota estava usando. A irmã de 11 anos de Mary também testemunhou. Ela contou ao tribunal que a última vez que viu Mary foi quando ela estava sentada do lado de fora com amigos e Caroline Dinglacker passou, pedindo ajuda com um carrinho de bebê. Hannah disse que ficou para trás, mas Mary foi com Caroline e passou pela casa dos Hanlon. Hannah disse que Mary nunca mais voltou. Quando perguntada sobre seu paradeiro, Caroline disse que tinha ido com um homem. A testemunha mais emocionada foi a mãe da jovem vítima, que descreveu em detalhes angustiantes sua busca frenética e impotente pela filha desaparecida. Ela relembrou a última vez que viu Mary, o pânico crescente à medida que as horas passavam e a noite em claro esperando pelo seu retorno seguro. Com voz trêmula, suas palavras impactaram profundamente a todos os presentes. O tribunal silenciou, comovido com a tristeza da mãe, à medida que a realidade da tragédia se tornava clara através de seu luto. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de John Hanlon se levantou e se dirigiu ao tribunal. Ele argumentou que a acusação havia passado uma semana inteira apresentando fatos desconexos que não faziam sentido quando ligados pela palavra de Michael Dunn, um criminoso condenado com uma reputação duvidosa. Ele disse que sem o Sr. Dunn não havia caso. Ele disse ao júri que provaria que John Hanlon não estava onde a sua acusação alegava e forneceria álibis mostrando sua inocência. Ele também apontou que vários das testemunhas de apoio da acusação deram declarações muito diferentes durante a investigação do legista. A primeira testemunha foi John Fisher, gerente do bar na Quinta e Diamond. Ele disse ao tribunal que o Sr. Hanlon estava em seu salão das 7h15 às 8h15 da noite. Na noite em que Mary desapareceu, ele descreveu as roupas do Sr. Hanlon, uma camisa branca com listras marrons, calças claras, e ele não estava usando casaco ou chapéu. Em seguida, depois Kate Hanlon, a irmã mais nova de John. Ela descreveu a casa da família e recordou que 13 pessoas estavam lá naquela noite de domingo. Ela se lembrou de ver John sair de casa e ir para o salão e mais tarde voltar e entrar em sua barbearia. Ela nunca o viu usando roupas ensanguentadas ou desarrumadas. Outra testemunha foi Mary Queen, uma prima do réu. Ela confirmou que chegou à casa dos Hanlon entre 6 e 7 da noite e viu John, sua esposa e sua mãe passarem pela barbearia. Emma Bush, de 14 anos, também depois. Ela contou ao tribunal que na noite em que Mary desapareceu, um homem pediu-lhe direções para as ruas Dauphin e depois que ela lhe disse como chegar lá, ele pediu que ela fosse com ele, o que ela recusou e em vez disso foi até onde Mary estava sentada. Ela disse que mais tarde, quando estava indo para casa, viu John Hanlon sentado nos degraus da frente de sua casa e, estranhamente, ele também pediu direções para a rua Dauphin. Após o depoimento da última testemunha, os advogados apresentaram suas alegações finais. A acusação afirmou que a linha do tempo correspondia às evidências, que o depoimento de Michael Dunn era crível e que provaram a culpa de John Hanlon além de qualquer dúvida. Em contraste, a defesa atacou a credibilidade do Sr. Dunn, afirmando que suas alegações não foram corroboradas e o chamando de criminoso de carreira não confiável. Eles instaram o júri a não condenar um homem ou rotular sua família inteira como mentirosos com base somente na palavra dessa testemunha. Segundo eles, o caso foi forjado por detetives motivados pela recompensa de $1.000 que instruíram o Sr. Dunn e armaram uma cilada para o Sr. Hanlon. Eles também lembraram ao júri de um ponto-chave no próprio caso da acusação de que o assassino deveria conhecer a criança. No entanto, Caroline Dinglacker, que estava com Mary no dia em que ela desapareceu e conhecia o Sr. Hanlon, disse que não reconheceu o homem que levou Mary. O júri deliberou por mais de um dia, considerando cuidadosamente as evidências e os depoimentos conflitantes. Quando retornaram ao tribunal com um veredicto, eles consideraram o réu John Hanlon culpado.
O advogado de John Hanlon pediu um novo julgamento, mas foi negado. Em 11 de dezembro de 1870, ele retornou ao tribunal para a sentença. O juiz perguntou se ele queria se manifestar. John então se levantou e, segurando a Bíblia, condenou as testemunhas que haviam testemunhado contra ele. Ele afirmou que eles mentiram e foram subornados pelos detetives Smith e Taggart. Olhando para o juiz, ele então instou que futuros júris lembrassem suas palavras finais e não deixassem o perjúrio levar a mais condenações injustas e mortes injustas. Ele então beijou a Bíblia. Após isso, o juiz o condenou à forca. Contudo, sua execução foi adiada até 1º de fevereiro de 1871. Semanas antes de sua execução, ele pediu desculpas aos detetives Smith e Taggart por seu surto anterior no tribunal. Ele ainda não confessou o crime, mas mostrou alguns sinais de remorso. Ele usava roupas ásperas contra sua pele, abandonou o tabaco, dormia no frio chão da prisão e vivia apenas de pão e água. 2 padres o visitavam regularmente e o orientavam espiritualmente. Apenas oficiais, seu advogado e alguns membros da imprensa tiveram permissão para assistir à execução. No patíbulo, John Hanlon perdoou aqueles que o haviam prejudicado e pediu perdão em troca. Suas últimas palavras foram: Jesus tenha misericórdia de mim, Santa Maria, reze por mim, São José intercede. John Hanlon foi então enforcado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter. E espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.